Olá, bom dia. Aqui é do canal Intuição em Mente. Meu nome é Adriana. Venho aqui trazer duas opções de leitura para a gente saber a energia da nossa semana. A primeira com a pedra quartzo rosa, falando sobre as nossas relações amorosas, nossas relações familiares. Aqui a gente vai ver o que vai sair de energia. E a pedra quartzo verde para assuntos de carreira e finanças. Aí separei aqui arcanos maiores, tarô e dois oráculos diferentes para cada montinho, tá? Então, escolha seu grupo, fique à vontade se precisar pausar o vídeo. Pedra quartzo rosa e quartzo verde para opções diferentes. Aqui, amor e relacionamentos, e aqui, carreira e finanças, tá bom? Vou começar aqui com amor, deixar separado aqui os outros. Vamos começar aqui com esse oráculo do amor. Vamos ver que mensagem inicial temos aqui para quem escolheu o grupinho das relações. Vamos ver sobre o que se fala, se são amizades, relacionamentos afetivos. Vamos ver. Aqui sai essa cartinha. Linda, né? Olha que linda essa imagem. Ela fala sobre abraçar. E através um do outro, você encontra as peças que faltam. A gente costuma dizer hoje em dia, eu acho que estamos num período que a gente fala mais sobre empoderamento, né, sobre entendimento do que eram as relações tóxicas, mas eu acredito que quando a gente está curado e está inteiro em si mesmo, a gente encontra essas peças na gente, inclusive sabendo que a gente não tem, que a gente precisa trabalhar de capacidade, de crescimento, mas a gente também pode procurar nesse outro, não aquela coisa que eu acho que era uma coisa errada, mas que se falava muito antigamente, que é os opostos se atraem. Os opostos é uma coisa muito difícil, talvez na física isso aconteça, mas na relação amorosa, na prática, a gente vê que quanto mais afinidades eu tenho com alguém, maiores são as chances de ter uma relação mais leve, mais fluida, né? Porque eu sou uma pessoa, às vezes, diurna, uma pessoa que cuida da saúde, e se eu fico uma pessoa que é noturna, que tem uma vida mais desregrada, eu vou acabar me desregulando de alguma forma, né? Então, assim, é capaz, eu acho que nós temos capacidade de tudo, né? De encarar qualquer situação, mas eu acho que as relações que nós temos, pelo menos os pilares da nossa vida, aqueles valores que são maiores, de uma forma equilibrada com quem a gente ama, temos maiores chances de termos uma parceria mais leve, mais, né, não sei, mais tranquila, né, na vida. A vida já é tão difícil, então acho que as parcerias amorosas elas vêm para trazer para a gente essa leveza, esse entendimento que a vida ela é gostosa assim, né? Ela vale a pena ser vivida. Vou deixar aqui para você ver a energia. Guardar essas outras. Vou tirar aqui, vou começar tirando uma energia da deusa. Vou ler aqui a mensagem do livro. Vamos ver o que vai ser trazido aqui. Aqui saiu no Kua. Fala sobre ordem. Essa carta fala o seguinte: no Kua flutua para a sua vida a fim de ajudá-la a criar a ordem. O caos está sempre à espreita nas fronteiras da sua vida, ameaçando invadi-la se relaxar por um instante. Você deixou as coisas se acumularem e se sente soterrada por elas? Você se considera excelente na organização da vida, de seu chefe, da sua família, do seu parceiro e da sua? Você tem medo da ordem, medo de se encontrar um sistema que funciona para você, sentir-se presa a ele e incapaz de fluir? Ou talvez tenha criado ordem na sua vida, mas de um modo rígido, sólido, pesado, como se tivesse sido feita em pedra. Agora está na hora de alimentar a si mesma com uma ordem que colabora com sua força vital, em vez de chocar-se contra ela. Essa deusa diz que quando a vida está organizada de modo natural, você alimenta seu caminho para a totalidade. Quando impõe algo artificial a partir do exterior, você cria revolta e resistência. Eu sinto que praticamente tudo que a gente lida, que a gente vive, precisa estar organizado dentro da gente.
seja sobre a nossa vida, nossa rotina, nossos sentimentos, nossos planos e projetos de vida. Eu preciso ter tempo para organizar essas coisas em mim. E quando eu foco muito no externo, naquilo que eu não tenho controle, que vem de fora, eu vivo uma vida instável. Se eu dependo do meu parceiro para ter uma vida organizada, por exemplo, financeiramente, eu de alguma forma fico sempre me adequando àquilo que talvez sejam valores importantes para o outro e não para mim. Então, para que eu tenha, aqui como a gente está falando de relação amorosa, de relação familiar, eu preciso chegar no meio do caminho. Eu preciso fazer certas concessões, o outro fazer as concessões dele, para que no meio do caminho a gente encontre algo que seja bom para ambos. Então, quando eu tenho uma noção de que algo é importante na minha vida, por exemplo, a situação financeira é uma coisa importante, né? Ninguém vive de amor. Precisamos considerar os gastos de uma casa, os gastos da vida de um filho, se, né, esse casal tem filho, ou de um pet. Eu preciso organizar as finanças. Então, se tem certas coisas que eu entendo que está muito interno. Então, essa ordem, para mim, vem falar desse caos que às vezes é interno e eu procuro no externo algo que, apesar de saber que eu não tenho controle e que me traz estabilidade, eu sempre deixo para o outro, eu sempre deixo para as situações virem trazer essa organização que dependeria de mim. Então, por exemplo, se eu sei os projetos que eu quero no meu futuro, eu não vou esperar que a vida me traga, eu vou ao encontro desses projetos. A vida precisa me encontrar em movimento, ela precisa me encontrar no processo disso que eu quero alcançar. Por exemplo, tem pessoas que têm sonho de morar fora do país, né? E aí não faz nenhum curso de língua e quer estar pronto para quando a oportunidade bater a porta, só aceitar. E se você pudesse, já que você não tem controle de quando isso poder, né? Vamos dizer assim, não tem ideia de quando isso pode acontecer, por que eu não vou já trabalhando no estudo da língua para facilitar a ida para lá? Então, eu preciso estar em movimento na direção daquilo que eu quero alcançar para que de alguma forma o universo me traga isso, né? Ou quando o universo me trouxer, eu já esteja preparada, não seja uma surpresa. Então, aqui me fala dessa ordem interna. Aqui parece essas pequenas nuvens que estão ao redor dela, parece até flores, né? Mas se você olhar bem, parece um caos de pensamento, como se as nuvens representassem um caos. E se ela vem trazer a ordem, essa ordem necessária que esteja na vida dentro de mim, seja para qualquer situação. E depois eu procuro alguém fora que compactue com essa minha ordem interna. Se eu tenho um sonho de morar fora e procuro alguém que ama o país, que nunca pensou em sair daqui, claro que vai ser mais difícil do que eu já procurar pessoas com esses mesmos valores. Então tudo isso para mim está interligado. Os meus planos com os planos que o outro tem e o que o universo me traz. Isso de alguma forma fica equilibrado quando eu tenho essas respostas antes dentro de mim. Vou deixar essa carta aqui para lembrar da gente sobre a deusa. Vou deixar a pedrinha aqui e vou começar com o arcano maior desse tarô. Ele é lindo, Romantic Tarô. Trouxe os arcanos maiores. Vamos ver o que vai sair aqui. Viram aqui o tarô do mundo. Aqui parece que nessa carta os pais estão segurando o globo, né? Como se eles estivessem dando sustento ali para que o filho crie seus próprios caminhos, né? Que ele tenha a sua própria vida, mas antes os pais estão dando um amparo ali, né? Financeiro, emocional, de vida, de experiências, para que essa criança desbrave o mundo. Então aqui, como a gente está falando uma leitura de amor, talvez aqui estejamos falando de uma família, né? De alguém que hoje se encontra ou precisa estar nessa energia de dar sustento ao filho, de alguém que precise de você, né? Essa carta do mundo fala sobre essa conquista, né? E eles estão de mãos dadas aqui, ó. Eles estão unidos nesse projeto. E a gente começou falando isso, né? Sobre encontrar pessoas na nossa vida que compactuem com os meus objetivos, principalmente aqueles grandes, né? De grandes valores, sobre como eu lido com dinheiro, quais são os meus valores de vida, de família. Se eu tenho isso mais ou menos organizado, eu sei para qual direção ir, quais pessoas poderiam fazer parte desse meu mundo, né? E tem a ver com essa carta do mundo, né? Essa situação de quando a gente tem o ideal de família,
o quanto a gente precisa saber o quanto eu consigo entregar para essa família, né? O quanto eu me dou. E mesmo que sejam em assuntos diferentes, tem gente que entra com dinheiro, tem gente que entra com emocional, ali os dois estão unidos para dar para essa criança, para essa família, para esse núcleo familiar, essa possibilidade de você conquistar o mundo, como se fosse realmente um amparo familiar. Essa carta vai ficar aqui, vou tirar a carta da deusa. Vou tirar aqui 6 cartas do tarô Vidente da Luz. E depois vou clarificar com um baralho cigano. Aqui saiu muitas, não vou aceitar. Já dei uma prévia embaralhada e cortada, então agora eu só vou tirar as 6 cartas. Vamos lá. Primeira carta, a carta 8 de paus. A carta Ás de ouros. A carta 7 de ouros. A carta 4 de paus. Três de copas. E a carta 8 de ouros. No fundo do deck, 9 de paus. Então aqui, para mim a energia central aqui é sobre o receber uma nova oportunidade muito próspera. Então aqui, como está falando de relações, sejam elas familiares ou afetivas, aqui o universo vai me entregar a possibilidade de viver, de ter um início próspero, né? E essa prosperidade que traz essas cartas de ouro fala muito sobre matéria. Às vezes, a gente tem uma ideia de que o outro, o parceiro amoroso, ele me traz afeto. Mas, na verdade, se eu estou numa relação de parceria, né, de todo mundo junto, numa mesma ação, numa mesma direção, eu tenho muito mais força quando eu estou com alguém que está nessa direção comigo. Vamos dizer que nós estivéssemos num pedalinho, né? Eu não sei se todo mundo aqui conhece pedalinho, mas vamos dizer que fosse um carro que tivesse 2 aceleradores, né? Se um fica puxando o freio e o outro acelera, esse carro ele vai ter dificuldade ali em adquirir uma velocidade determinada. Mas se todos estão acelerando o carro em uma direção só, eles vão chegar muito mais rápido. Então, quando você está numa parceria amorosa que te estimula, que te traz afeto, segurança, cura naquilo que você está entendendo, né? Como se ambos pudessem oferecer para o outro a cura que ele vê na gente mesmo, né? Eu não posso oferecer para o outro aquilo que eu não tenho. Mas aqui, quando eu tenho uma vida estável, firme, com valores importantes, isso vai depender, né, de cada pessoa, eu tenho possibilidade de estar numa relação que também me traz prosperidade. Porque a gente acha que prosperidade numa relação significa alguém ter dinheiro. Não, essa potência desse casal, dessa família junto, ela traz muito mais chances de essas pessoas terem uma vida próspera, porque está todo mundo numa direção só, como se todo mundo estivesse trabalhando em prol de algo, do que uma pessoa só. E aí, aqui, me fala sobre relações muito profundas, relações nutridas, né, ao longo do tempo. Olha as raízes profundas. E essas raízes, esses pontos, são ouro, né? Aqui é a carta de ouro. Olha quanta prosperidade há aqui nesse enraizamento, nessa relação tão profunda, né? Com raízes que às vezes a gente não consegue ver fora, né? Quando uma plantinha está crescendo, que eu poderia fazer uma associação ao início de uma relação, a gente não vê a semente abrindo, ela desbravando e se fortalecendo para subir naquela terra que é densa, que está úmida, talvez mais pesada, mas que ela possa vir à tona e, né, e frutificar ou florescer, no caso de uma flor. Então aqui é uma relação que tanto você vê que é uma relação nutrida, porque para ela crescer assim, verdinha, saudável, eu precisei adubar, eu precisei ter tempo, eu precisei colocá-la no sol, tirá-la do sol,
nutrir essa relação. Então, quando a gente fala isso para relações amorosas, é uma relação que houve ali esforço de duas pessoas, né? Ou se eu estiver falando de uma família, desse núcleo familiar, para que essa relação fosse assim próspera. E aí, claro, o universo me entregando essa possibilidade de eu poder desenvolver isso com alguém, aqui são paus, né? Mas sempre me parece aquelas mãos todas unidas, batendo tipo, vamos lá, né? Ou sendo uma ajuda espiritual, mas aqui me parece muito algo de parceria. Então, essa relação próspera que o universo vai trazer tem possibilidade de ter raízes profundas. A prosperidade aqui, inclusive, está debaixo da terra, né? Aqui você vê que o universo te oferece isso. E aqui também tem raízes. Olha, pelos dedos dele tem raízes. Então, assim, aqui fala de uma relação profunda que vai trazer prosperidade. A terra também fala sobre nutrição, né? Então, essa relação, ela me nutre tanto na situação financeira, que é o que nesse mundo que a gente vive traz uma segurança, traz a possibilidade de eu ter um bom hospital, de ter uma casa saudável, de me alimentar bem, de fazer atividade física. O financeiro me possibilita isso, de meus filhos estudarem numa escola boa. Mas aqui também fala dessa nutrição amorosa, né, de estar com você, né, de todos né, poderem dar as mãos em prol de algo. Então essa é uma relação que vai ter, ou que tem, né, se você já encontrou essa pessoa, muita parceria, muita amizade, muita cumplicidade, né? E claro, quando você se sente nutrido dessa forma, isso parece que atrai a prosperidade. Tá todo mundo equilibrado, então eu vou para o trabalho muito mais animado, disposto, criativo. Por isso que é importante a gente escolher a dedo quais são as pessoas que fazem parte da minha vida. Porque se são pessoas muito próximas, ou essa família se torna uma âncora, ou essa família me deixa ainda melhor, mais leve dentro daquelas qualidades que já são minhas, para que eu possa desbravar esse mundo e conquistar esse dinheiro que nessa vida me traz esse conforto, essa prosperidade, essa nutrição. E quando eu falo de eu me conhecer, de eu saber o que eu entrego, de saber os meus valores, eu também posso entregar nessa relação, porque sei que mereço receber, mas também que entrego algo que nutre a alma, algo que vai além da matéria. Eu me sinto nutrido tendo essa parceria com essa pessoa. Então aqui fala de grande celebração, é uma grande comemoração junta com quem você ama. Olha essas duas cartas aqui. É uma parceria, é uma celebração, é alguém, são pessoas com, sabe, aquele grupo que chega junto mesmo, que tá ali contigo, que te dá as mãos e fala, olha, não sei o que a gente vai passar, mas a gente vai passar junto. Então essa parceria fala sobre isso. Algo que você comemora, algo também sempre vejo aqui nessa carta, nessas luzes, a espiritualidade abençoando essa parceria, que tem muita amizade, né? Aqui foram necessárias muitas fases sua, se essa mensagem não estiver espelhada, ou da pessoa, muitas fases para atingir essa tranquilidade. Ela está segurando uma vela verde, verde fala muito sobre a nossa cura. Quantos processos precisamos curar? Quantas fases da lua precisamos sobreviver entendendo os meus valores, entendendo onde eu quero chegar? Quais são as pessoas que podem fazer parte desse meu projeto de vida? Aqui é uma tranquilidade, uma espera, mas aqui há muita prosperidade, muita nutrição aqui, ó. Potes cheios de coisas, né? Eu fui adquirindo essa prosperidade em mim, dentro de mim, no meu material, para que eu não precisasse do outro para sobreviver, mas que eu desejasse ter essa comunhão com o outro, porque eu já tenho o que oferecer, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Então aqui a gente às vezes espera que o outro, né, me traga isso. E às vezes acontece isso mesmo, né? Você entra, vamos dizer assim, com o emocional e o outro entra com o financeiro. Só que quando eu estou equilibrada em mim, que eu sei me manter, eu sei ter dinheiro para pagar as minhas próprias contas, quanto eu dou conta da minha vida, né? Com o dinheiro que eu tenho nas mãos, quanto eu sei me nutrir nisso, né? Quantos momentos a gente passa de solidão nesses momentos para me reconstruir. Então aqui fala que existiram muitos processos, muitas jornadas, muito tempo que foi dedicado inclusive para ter tempo para criar raízes. Tem raízes aqui e raízes aqui. Quanto tempo essa relação precisou para criar essas raízes profundas? Primeiro eu tenho isso, imagina, eu não sei nem cuidar de mim, né? Que sou uma plantinha, eu não sei me colocar no sol, eu não sei me cuidar, me nutrindo.
que é diferente de comer, me nutrir, tá para além daquilo que a gente come, tá para aquilo que eu consumo. Então, assim, se eu comer, né, um pacote de biscoito, eu vou estar com a minha barriga cheia, mas não vou estar nutrida. E quando eu penso nisso, nas coisas que a gente assiste, que a gente ouve, né, que a gente... Imagina, eu consumo todo dia violência na televisão. Dificilmente eu não vou viver amedrontada, né, porque existe, né, nesse mundo existe essa violência. Mas eu preciso me alimentar disso todo dia, de manhã, abrir, ligar a televisão, um jornal que fala que não sei quem morreu à noite, que de manhã aconteceu isso. Você já começa o dia falando de tragédia. Provavelmente vai ser essa energia que você vai manter ao longo do dia. Então entenda e procure dentro daquilo que você pode. Eu preciso saber se tem trânsito. Procure então na Sete Rio. Não precisa ser num jornal que vai aparecer todas as informações ali. Então aprenda a se nutrir. O que você assiste, o que você ouve, o que você vê, mas também em conjunto com o que você se alimenta. Né? Não é só encher a barriga. Eu preciso escolher alimentos que possam me dar força para viver, para não ficar doente, para trabalhar, para me nutrir, para cuidar daqueles que eu amo. Eu estava vendo na internet esses dias uma coisa que fala assim: eu morreria por você. Aí pergunta embaixo assim: mas você viveria por quem você ama? Você faria uma atividade física para estar com a saúde ok para quem você ama? Você pararia de fumar, de beber para quem você ama? Porque você fala que ama o outro, mas às vezes você nem se ama, porque a sua vida ela é toda trabalhada em vícios, em comportamentos que fazem mal ao seu corpo. Mas às vezes essa pessoa tem alguém na família que, por exemplo, não pode estar perto de cigarro. E às vezes isso é um incentivo para fazer essa pessoa parar de fumar. Por isso, mais uma vez, a importância de a gente escolher a dedo quem está do nosso lado. Essa pessoa pode fazer eu me afundar. Ou pode fazer eu ser a minha melhor versão. Não porque ela tem obrigação, mas por inspiração. Eu quero ser a minha melhor versão para o meu filho. Então eu não vou morrer por ele, eu quero viver por ele. Então eu vou procurar uma academia, me alimentar, cuidar de mim, do meu emocional, do meu espiritual, sabendo que isso tudo anda em conjunto para que eu possa oferecer para essas pessoas que eu digo que amo uma vida gostosa. Imagina se eu vou levar preocupação para eles porque eu me alimento mal, porque eu tenho uma vida que eu não durmo, que eu tenho muitos vícios, e essas pessoas vão amanhã ter que cuidar de mim, porque eu não vou conseguir cuidar de mim sozinha, eu vou ficar doente. Então tudo isso aqui fala nessa energia, né, de amor, de família, das relações que você tem. Aqui esse 9 de paus é uma pessoa que atingiu, né, esse entendimento, que atingiu esse fogo da sabedoria da vida, né, de colocar limites saudáveis. Eu sempre vejo esses paus como se fossem uma cerquinha, né? Eu sei colocar limites saudáveis também para que o outro me respeite. Então, por exemplo, se eu estou falando aqui de cuidar do corpo, né? Se para mim é importante fazer uma atividade física de manhã e o outro não concorda, eu posso tentar convencer o outro que ele também deveria fazer. E aí poderíamos estar mais perto. Ou se o outro não gosta de fazer, tudo bem, porque ele se cuida de uma outra forma, que ele entenda que aquilo é importante para a minha saúde mental. Tem gente que corre e fala que aquilo na atividade física é terapia. Então eu preciso colocar limites para o outro, entendendo quais são as coisas que são importantes para mim. Me veio agora um sentimento assim: eu preciso visitar um familiar, uma avó, até pelo menos uma vez a cada 15 dias. Eu preciso ter alguma coisa que o outro não sabe, ou não respeita, ou não entende. Eu preciso colocar isso para o outro, que aquilo é importante para que eu esteja inteira na relação, né? Então, eu preciso aqui me falar de alguém que aprendeu, né, a colocar esses limites, porque ela teve a sabedoria dentro dela mesmo, né, dela pessoa, aqui, para entender aquilo que era importante para ela, que era valor, que nutria, que trazia aquela sensação de coração quentinho, de que estou no caminho certo, né? Então me veio aqui sobre uma relação que ou precisa ser nutrida desse modo mais saudável, ou que vai chegar na sua vida e que você vai poder viver isso, né? Normalmente quem as pessoas que fizeram suas curas internamente, antes de encontrar essa pessoa, são pessoas que facilmente podem cuidar do outro de uma forma mais nutritiva e saudável, porque antes começou a se acolher dessa forma. E aí eu posso oferecer para o outro aquilo que eu faço, que eu pratico comigo, né? Aqui sai a carta da casa, a carta dos caminhos e a carta do buquê. No fundo do deck, a carta do chicote.
Aqui me fala que essa pessoa que ou está entrando nessa relação ou vai encontrar uma relação assim, ela precisou passar por desafios, por coisas dolorosas antes de chegar a esse entendimento. Aqui, todas as cartas têm planta e as plantas ou estão floridas ou estão verdinhas. Quanto de cura essa pessoa precisou fazer e precisou acessar dentro dela para ter isso, para nutrir essa família, para nutrir esse amor. Então esse buquê vai ser oferecido porque a pessoa aprendeu a se nutrir, né? Ela aprendeu a olhar para ela, a fazer boas escolhas no seu caminho, a trilhar por coisas que traziam contentamento, propósito, né? Quando eu tenho esses projetos e a minha família ou a minha relação amorosa não é a base de tudo e eu sou a base de tudo, eu preciso ser um pilar forte para que o outro me encontre assim e possa contar comigo, e para que eu saiba também aceitar isso do outro, que eu também seja um pilar para mim nos momentos de maiores desafios da vida, que é normal todo mundo passar. E essas escolhas me fazem estar com pessoas que me trazem o meu melhor. Eu faço escolhas sobre, mesmo sem vontade, ir a uma academia, cuidar da minha saúde, de fazer exames. Aqui me faz ter uma escolha pelos meus projetos profissionais que vão me trazer um salário que possa pagar as minhas contas, que possa nutrir aquilo que eu tenho, né, que eu chamo de vida. Então, quanto essas escolhas que se faz antes de tudo consigo, eu posso então receber numa relação amorosa. Se eu tenho uma relação doentia comigo, então aqui essa relação traz essa sensação de ser algo forte, né? Aqui esse chafariz me fala sempre, né, dessa água que tem aqui, o quanto essa relação é sólida como uma casa. Tem raízes profundas como essas árvores aqui, olha o tamanho delas. Para elas terem esse tamanho, imagina o quanto de raiz ela tem embaixo da terra. Você vê, tem muito verde aqui, o quanto essa relação me traz cura e também me trouxe antes para que eu pudesse oferecer isso, né? É algo que fala sobre algo muito emocional com essa água aqui. Então, assim, essa é uma casa muito próspera, né? Dificilmente alguém tem uma casa aqui, né? Aqui tem no mínimo 4 cômodos. 8 cômodos, fora o que tem atrás. Então, olha essa casa de 2 andares. O quanto isso, quando a gente fala de relacionamento amoroso, é algo próspero, emocionalmente, financeiramente sólido, que comporta uma família grande, que essas pessoas ou desejam ter ou já têm, né? Então aqui não me fala como... Aqui é a única carta que me traz que isso vai ser trazido pelo universo para você. Então, se já chegou aqui... Não me fala de algo que já existe, tá? Se existe é no coração, essa vontade de ter essa parceria. Mas aqui o universo está trazendo essa possibilidade dessa vida que vai começar, né? Aí você fala, poxa, mas eu já estou vivendo isso. Então, aqui só confirma, né? Uma relação maravilhosa e saudável. Mas se é uma coisa que você está recebendo, saiba, o universo está te oferecendo isso porque você ofereceu isso a si mesmo antes. E isso é lindo, né? Quando eu sei que eu tenho uma vida maravilhosa e o outro chega para complementar isso, para uma vida que já é feliz, ele não que ele tem a obrigação de me fazer feliz, mas que eu já sou feliz dentro desse corpo, dessa vida. E aí eu vou viver então com essa pessoa, porque eu já me dou esse tipo de, né, de nutrição, de escolhas boas. Aí a vida me oferece isso, ó. É isso que vai ser oferecido para essa pessoa que está ressoando com essa história. Algo próspero, que vai nutrir, que vai estar junto, que vai oferecer uma parceria. Aqui é uma coisa próspera emocionalmente e financeiramente. Então aceite, porque se existe essa possibilidade é porque você fez um trabalho gigante dentro de você para criar raízes fortes e saber que relação você merece viver e que tudo isso que a gente tem são nossas escolhas, as escolhas que a gente faz diariamente pra gente, e aí eu posso receber no universo essa grande parceria e poder comemorar isso numa vida familiar, numa vida 2, né? Gente, linda essa leitura. Se você quiser ficar para a leitura 2, que fala de carreira e finanças, fique à vontade. Aqui eu vou recolher tudo e começar a leitura do segundo montinho, tá bem? Um beijo para você e até breve. Agora eu vou começar a leitura do segundo montinho, que é sobre carreira e finanças. Quem escolheu a pedra quartzo verde. Vou começar aqui tirando uma cartinha desse oráculo Energy Oracle Cards. Vamos ver que cartinha vai sair daqui. Vai falar sobre a energia desse grupinho que escolheu carreira
e finanças. Acho que eu falei carreira e trabalho, né? Carreira e finanças. Só essa cartinha aqui. A mulher abraçando a moeda. A mulher segurando a moeda. Aqui, nada melhor do que essa carta, né, para esse grupo que fala sobre finanças. Aqui é uma mulher, ela tá vendo? Ela tá com uma roupa próspera. Ela tá como se fosse uma pessoa que tem condições financeiras, né? Ela tá... ela tem essa prosperidade na vida, né? Você vê que é uma vida de alguém que tem condições financeiras. Então, estamos falando aqui sobre uma pessoa, né, que tem essa possibilidade de ter uma vida abastada, de ter uma vida rica financeiramente falando, né? Ela parece bem também intuitiva com esse gatinho aqui. Tem muito roxo aqui, também fala sobre intuição, sobre essa pessoa ser conectada à espiritualidade de alguma forma, sobre ouvir a intuição. Ela tem muito roxinho, né? Até no vestido dela. Aqui parece um trono, né? Olha a cadeira dela, é muito grande. É uma cadeira, não deve ter sido barata, né? Então aqui estamos falando de alguém próspero, abundante, tanto no sentido espiritual, né? Sobre a sua intuição, que ouve a intuição, quanto uma pessoa que tem uma situação financeira próspera. Vou deixar essa cartinha aqui. Vou deixar aqui. Vamos no primeiro grupinho. Então aqui é a mulher que segura a moeda. Vou começar aqui com uma carta da deusa, para trazer mais uma energia, pode ser complementar essa mensagem inicial. Opa, saiu uma aqui. Ou pode ser algo a mais. Sai essa carta da mulher, da deusa Baba Yaga, falando sobre uma mulher selvagem, né? Aqui pode ser que a gente esteja falando realmente de alguém, né? De uma mulher, porque saiu na primeira carta uma mulher que segura a moeda. E aqui sobre essa mulher selvagem, né? A roupa dela é toda trabalhada aqui, parece fios, né, de ouro. Aqui parece algo que lembra ancestralidade, parece uma mulher, tipo uma mulher desses grupos xamânicos, né? Uma mulher que sabe... Essa mulher que está falando aqui, que segura o gato preto e que tem muito roxo, é uma mulher espiritualizada. E essa mulher selvagem também lembra isso, né? Só que essa mulher espiritualizada parece de outro tempo. Ela tem rituais com a natureza, né? Com a força do mato, do fogo, da terra, né? Então essa mulher selvagem fala sobre isso. Eu vou ver que cartinha aqui sai aqui no livrinho da deusa. Então, o significado dessa carta fala sobre voe para a sua vida em seu almofariz, para ajudá-la a alimentar a totalidade, entrando em contato com a mulher selvagem. É hora de religar-se ao natural, ao primitivo, ao instintivo. Está na hora de soltar os cabelos, corpo e sacudir sua vida. Você baniu a mulher selvagem para o calabouço? Você a acorrentou, amordaçou, engaiolou, para que as pessoas não descobrissem que você é boazinha, pura e limpa? Solte-a, você precisa dela. A mulher selvagem é parte de sua alegria, vitalidade e criatividade. Ela é você. E você precisa de cada parte de si mesma para dançar sua totalidade. Baba Yaga diz que é muito importante você aprender a integrar a mulher selvagem na sua personalidade, porque uma mulher selvagem não integrada cria comportamentos autodestrutivos. O aspecto selvagem existe e precisa ser expressado. É escolha sua expressá-lo de forma criativa ou destrutiva. Então aqui fala a importância de a gente abraçar esse nosso lado selvagem, esse nosso lado que às vezes não é tão bonitinho. Eu quero aparentar uma calma, uma frieza, um equilíbrio, só que eu tenho essa mulher selvagem em mim. Então se eu não abraço isso, o que eu mostro para as pessoas são máscaras. Mas se elas sabem que eu sou calminha assim, porque eu sou educada, por uma escolha minha de vida, mas que se eu tiver que soltar os cachorros eu vou fazer, essa pessoa me respeita porque eu sou autêntica. E ser autêntico não é invadir o espaço do outro, nesse nosso lado agressivo. É eu saber colocar limite quando o outro as ultrapassa, né? Ou ultrapassa, na verdade, os limites são ultrapassados. Eu preciso dizer para o outro que aquilo está me machucando, que aquilo não é possível.
Então, se eu sou sempre educada, talvez o outro não entenda. Eu tenha que ser mais forte ali e falar para, olha só, não estou gostando. Você está passando do seu limite. E você se retira da situação para que o outro analise. Poxa, essa pessoa é uma pessoa importante para mim, eu preciso mudar. Mas se você não fala nada e continua ali, de certa forma você está ensinando essa pessoa que ele pode atravessar você, que ele pode te atropelar, porque você está tudo bem, você permite. Então essa mulher selvagem vem lembrar pra gente o quanto é importante a gente abraçar esse nosso lado que não é tão bonitinho, que não é o que a sociedade quer. A sociedade quer uma coisa que seja fácil para eles lidarem. Só que eu não sou uma coisa fácil para o outro lidar. Eu sou quem eu sou. E quando eu abraço essa luz e sombra em mim, eu consigo ser autêntica. Autêntica à verdade, a minha verdade, né? Aquilo que é importante para mim, para o meu caminhar. Vou tirar aqui uma carta de arcano maior, desse tarô negro. Vamos ver sobre o que estamos falando. Aqui saiu a carta do louco. O louco fala sobre o início de uma jornada, né? Sobre o louco se jogar em algo que abre diante dele, que ele não sabe o que vai acontecer mais para frente, mas que ele se joga. Não porque ele confia nesse algo, mas porque ele confia na sua caminhada. E isso é muito importante. Eu vejo as pessoas dizendo que são seguras porque estão num trabalho que é seguro, ou são seguras porque existe um relacionamento seguro. Só que quando a vida apresenta o desafio, a pessoa não aguenta. Então a estabilidade de se jogar em algo novo precisa estar em mim numa estrutura que, se der errado, eu tenho como renascer naquilo, eu tenho como me reformular, né? Mudar a rota, porque eu entendo que aquilo não está legal. Não porque eu dependo de uma situação tranquila. Então, a força de começar algo precisa estar em mim, de saber que eu dou conta dos desafios que aparecerem nessa vida, porque eu estou levando comigo aquilo que é o mais básico, né? Na carta do louco do Rider-Waite, ele tem, se não me engano, uma malinha que ele leva, né? Um palco, uma trouxinha pequena, como se estivesse levando somente o essencial. Só que aqui não tem isso. E quando tem eu sempre vejo esse círculo aqui como se estivesse me mostrando que esse peito dessa pessoa, como se falasse assim, aqui no meu peito, eu tenho o entendimento da vida, eu tenho as minhas experiências aqui, eu trago em mim a minha força, inclusive com o terceiro olho aqui, né? Então tem minha força aqui, eu sinto meu coração vibrando, que eu preciso me jogar nessa jornada. Então esse louco para mim fala sobre isso. Esse quentinho que eu tenho no meu peito e que eu vou em busca de algo novo, mesmo que me faça sair da zona de conforto, daquilo que me machuca, daquilo que é novo para mim, que eu vou precisar estudar, né? Saber mais sobre isso, mas que eu confio sobretudo em mim. Porque eu sei que eu não estou indo porque o caminho é fácil, porque é controlado, mas porque eu tenho ferramentas para lidar com os desafios que aparecerem no caminho. Tá? Vou tirar agora 6 cartas do tarô Rider-Waite. Aqui sai a carta 2 de paus. Alguém que está planejando, está olhando para frente, pensando quais caminhos tomar. A carta do mundo saiu na primeira leitura, falando de amor e relacionamento. Se quiser sentir no coração, dá uma lida lá. A carta 2 de copas. A carta 4 de paus. A carta 6 de espadas. A carta cavaleiro de paus. E no fundo do deck a carta 9 de paus. Vamos lá. Aqui a gente está falando sobre carreira e finanças, né? Então aqui há uma grande possibilidade. Essa carta do mundo fala sobre uma completude. E tem a carta 2 de copas. Se for numa relação amorosa, lá está falando de uma relação que vai me trazer afeto, nutrição e prosperidade financeira. Aqui me fala sobre essa parceria, talvez em sociedade, pode ser com quem você ama ou não, que vai me trazer essa completude. Então essa parceria, que há essa conexão de duas pessoas que estão querendo trabalhar com algo que pode trazer muita prosperidade, esse mundo fala que vai ser uma realização que traz muita completude, tá? A carta 2 de paus fala que é necessário, ou que está sendo feito agora, ou necessário para que isso aconteça, um planejamento. Então esse planejamento, quando você... Inclusive eu falei isso também na primeira leitura. Quando eu tenho planejamento para onde eu quero ir,
Quais são as parcerias que ressoam com a minha vida, com aquele momento de vida. E eu sei a direção que eu quero, eu sei quais ferramentas eu preciso levar nessa direção. Inclusive as pessoas. Então, quais pessoas estão ainda batendo e ressoando com esse meu novo momento de vida? Às vezes as pessoas que ficaram no passado, que foram importantes até aquele momento, talvez elas não prossigam com você no futuro. Então aqui fala dessa necessidade, desse planejamento para você ficar mais forte e se adaptar ao inesperado. A carta 2 de paus fala isso, de me adaptar ao inesperado. Então, se eu faço isso é porque eu confio nas minhas ferramentas, eu confio nas pessoas que vão estar ali comigo, eu confio no plano traçado. E se der errado, eu sei como voltar, eu sei como regressar, eu sei como começar do zero. Então, aqui a confiança não é no que eu estou fazendo, é em mim. Porque os desafios futuros, eles são inesperados. Mas quando ele faz esse plano e se sente pronto, ele até sabe que vai ter que se adaptar, ser flexível com os desafios que aparecerem. Aqui na carta 4 de paus, 6 de espadas e cavaleiro de paus, fala sobre uma comunidade. Essas pessoas que estão em parcerias formam uma comunidade muito próspera. E que aqui foi necessário, ou será necessário, se estiver falando de algo no futuro, uma mudança, um progresso que essa relação, que essa sociedade talvez precise. Não vai ser algo da noite para o dia, mas eu preciso deixar para trás aquilo que não me serve. Então, eu comecei aqui falando, existem coisas e pessoas que ressoaram já com o nosso momento. Mas quando eu atualizo essas amizades, essas parcerias, essas pessoas talvez não façam parte do meu futuro. E tá tudo bem. Eu não preciso ter pessoas para sempre. Eu preciso ter a mim mesma para sempre, mas tem pessoas que vão ficar comigo até determinado período da minha jornada e tem outras que vão ficar para trás. Eu não estou deixando quem me ajudou, eu estou só no novo momento. Talvez essas pessoas não ressoem no futuro, mas foram super importantes até esse momento da minha jornada, sabe? Então aqui, esse deixar para trás é aquilo, crenças às vezes, que impede essas pessoas. Por exemplo, tem gente que fala assim, não vou trabalhar eu não vou misturar emocional com dinheiro porque dá errado. Não, se essa parceria for dessa parceria de uma comunidade, alguém que traz essa conexão de 2 de copas com 4 de paus, que é uma comunidade que significa lar, algo estruturado e forte, eu sei que o que eu deixo para trás aqui, às vezes, são crenças, que não pode existir parceria de amor envolvida em trabalho porque dá erro. Não, dá erro porque você não estava com as pessoas certas. Então deixa para trás, inclusive, crenças de que algo não vai dar certo com base nas relações antigas. Você não se relacionou com essa pessoa ainda no trabalho e no amor para saber se vai dar certo. Então aqui, se estivermos falando sobre isso, você precisa largar para trás crenças que enrijecem o seu caminho. As crenças precisam te fortalecer e não te atravancar com uma âncora. Cavaleiro de Paus fala que vai existir muita confiança e ousadia nesse processo de carreira. Aqui pode falar de algo que vai ser criado por 2 pessoas, pode falar de pessoas que trabalham muito bem juntas numa empresa e que isso tudo traz essa sensação de estou no caminho certo no meu trabalho. Pode ser que você vá para uma nova área no trabalho e encontre esse grupo, que você se sinta conectado. E aí fala dessa comunidade aqui. Então, aqui me fala sobre essa carreira, sobre esse trabalho que traz a prosperidade, aquilo que dá suporte para a gente financeiro, que vai trazer muito entusiasmo. Você vai precisar ser ousado nisso. Imagina, quando a gente se despede de pessoas e crenças, há muita ousadia nisso. Você deixar pessoas pelo caminho, sabendo que essas pessoas não falam mais a mesma língua que você, mas que foram importantes para quem você se tornou hoje, é muita ousadia dessa pessoa fazer isso, porque a gente tem medo. Então a gente fica apegado a pessoas que talvez não façam mais parte da minha vida, mas que eu fico perto por apego. Então aqui é uma necessidade muito grande de você largar para trás crenças, pessoas, lugares, para que você possa abraçar esse financeiro ou nesse novo trabalho, com essa nova equipe, com esse novo sócio. Aqui fala de você ter ousadia e ser, de certa forma, impulsivo, movendo-se com paixão para essa direção de prosperidade, vai dar certo, essa pessoa, sinto que a gente tem o mesmo valor, a mesma visão de vida, de financeiro, mas que é necessário começar com planejamento, tá? Eu vou tirar aqui 3 cartinhas do baralho cigano para complementar aqui. Aqui fala, inclusive, que essas pessoas estão sendo protegidas, mas que é necessário realmente esse planejamento, essa proteção. Essas 2 cartas falam isso, tanto o 9 de paus
quanto o 2 de paus fala sobre necessidade de planejamento, né? De planejar essa parceria, esse caminho nessa carreira que vai trazer prosperidade, vai ter muita persistência, como tudo na vida, né? A gente acha que a persistência tá só no que é difícil. Não, para dar certo eu preciso me empenhar, preciso, né, me dedicar àquilo, né? Aqui ficou bem aparecendo a carta do sol, vamos ver se ela vai sair de novo. Sai a carta dos caminhos, de escolher, né, esse trajeto, de querer. E a carta aqui das estrelas. As estrelas me falam sobre um grande amparo espiritual, de uma grande energia que aqui fala sobre planejamento, mas aqui também fala sobre proteção. Até troquei as cartas de lugar. Essa carta fundo do deck fala sobre essa proteção. Então aqui, se for uma proteção espiritual, porque também carta de paus fala sobre espiritualidade, né? Vocês estão sendo amparados pela espiritualidade para fazer essas escolhas de trilhar esse caminho. Volto a dizer, nessa empresa, com esse sócio, com essa nova equipe, aqui fala que você vai ter o início, né? Que algo vai iniciar e tem toda a tendência de ser algo próspero, porque aqui tem árvores, elas são verdinhas. Aqui também tem esse pedaço de terra verde, ó. Aqui tem a árvore, aqui tem essas partes. Isso me fala de uma cura necessária que você fez. E aí a gente pensa assim, poxa, mas tudo é necessário cura, sim. Se eu tenho relações, sejam elas profissionais ou não, a partir das minhas feridas, com certeza não são relações saudáveis. Eu vou estar ali falando do meu ego, do meu medo de perder o dinheiro, vou ficar mesquinho, vou ficar querendo que as minhas ideias sejam as ideias que vão prevalecer. Então, eu preciso sim ter no meu caminho processos de cura. Eu sempre costumo dizer, nós temos 3 pilares muito importantes de a gente dar conta. A gente não dá conta de tudo. Mas tem 3 coisas que te dão estrutura para você viver uma vida saudável em todos os seus aspectos. É o físico, o mental e o espiritual. Se você trabalha essas questões, imagina uma pessoa que faz atividade física e que se alimenta bem. Estou cuidando do físico. Uma pessoa que tem a sua religião, tem a sua fé, sabe que nem tudo eu consigo explicar na matéria, mas que tem coisa que eu sinto sem ver. Eu falo da minha fé. E se eu trabalho no meu mental, fazendo terapia, fazendo minhas curas holísticas, cuidando da minha cabeça, daquilo que eu vejo, daquilo que eu faço, daquilo que eu aplico na minha vida, das minhas verdades, eu tenho o meu mental forte. Com isso, você é forte para qualquer coisa que apareça, entende? Então, precisa sim fazer cura. Se eu estiver falando com alguém que tem uma vida boa, essa pessoa, ela é curada. Ela não é resultado de por exemplo, uma infância doída. Ela trabalhou essas questões doídas na infância, entendendo que cada um deu o que foi possível e que ela trabalhou hoje com aquilo que restou. Eu tenho coisas capengas, então eu vou usar muletas, ou seja, ferramentas que vão me ajudar a caminhar. A muleta é isso, né? A muleta é um momento, às vezes, ou transitório ou fixo, que alguém precisa para andar. Mas essa pessoa não deixa de andar. Ela só caminha com auxílio de algo. Seja isso temporário ou não, é uma ferramenta. Assim como as ferramentas emocionais que eu tenho para lidar com as minhas questões, né? Aqui a carta do cavaleiro fala que isso ou fala sobre você, alguém que você está lidando, que é alguém forte, determinado, seguro. Aqui, ó, tá pronto para qualquer coisa. Então aqui, se estamos falando de parceria de trabalho, alguém confiante, que você pode confiar, né? É alguém seguro de si, é alguém forte que está ali para a batalha. Então aqui é um caminho que se abre muito próspero, guiado pela espiritualidade, de uma parceria que você sente que é uma parceria que vai trazer esse financeiro, essa parte profissional boa, seja uma parceria de um grupo, seja parceria com alguém, né, com uma equipe, alguém que foi colocado na sua equipe, ou que você vai trabalhar com alguém, ou seja uma mudança aqui de empresa, mas que você vai sentir que são caminhos que te colocaram numa comunidade, né, que fala esse 4 de paus com 2 de copas, fala dessa parceria ou desse grupo que é muito harmônico, né, que flui muito bem junto. Então aqui, quando fala de trabalho de finanças, há uma prosperidade muito grande nesse trabalho, né? E aí você vai adaptar a sua realidade, né? Se é uma nova empresa, se é uma parceria com uma sociedade, ou se é alguém que você ama e que você vai abrir um negócio, ou que é uma nova equipe de trabalho. Aqui fala sobre essas possibilidades, né? Achei essa leitura muito linda como a primeira, você vê se ressoa de juntá-las, né? A primeira fala sobre amor
e família, e aqui fala sobre essa carreira, sobre esse trabalho que vai trazer prosperidade. No primeiro também falava algo sobre isso, tá? Você vê se tem conexão. Eu agradeço você por estar aqui, desejo que seja um novo início de semana próspero, de paz, de contentamento, né? E sobretudo de fé na sua caminhada, que vai dar tudo certo, que é isso que a gente vai atrair para nossa vida, tá bem? Deixo um grande beijo para você e até a próxima.